A paz do Senhor a todos, nesse domingo pela manhã, louvamos a Deus por estar aqui e queremos agradecer a Deus pela oportunidade de louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, na sequência darmos continuidade à nossa Escola Bíblica. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, nesta manhã para juntos aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Senhor, fala conosco pelo Teu Espírito Santo, nos ensina nesta manhã, Senhor, para que nós, Senhor amado, aprendamos e cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, agora vem nos abençoar, Senhor, vem nos ensinar, abençoa a todos, Senhor amado, que estão conosco. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a todos, fica conosco, Senhor, abençoa a tua igreja, pastor Constantino, os demais irmãos, pastores, também todo o teu povo, Senhor amado, fica conosco, nós te agradecemos, te louvamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Somos agradecidos ao Senhor. Queremos agradecer aqui o pastor Constantino pela confiança de estarmos aqui, pastor Naasson, os demais irmãos da casa do Senhor. Saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. A todos que estão nos vendo, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe o nosso líder dos jovens, todo o nosso campo, Davi Júnior, e todos os demais líderes em cada uma das nossas igrejas. Deus, põe as tuas mãos, dá vitória, ajude os nossos jovens. Essa lição para esse trimestre especial é para adultos e jovens. Então, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe toda a igreja, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender e viver a servir ao Senhor nas nossas vidas. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós convidamos os irmãos lá da nossa igreja, que fica no Maracanã, no Jardim Maracanã. Então nós vamos ouvir aqui nosso Moval Divino, o Renato, a Michele, Edilane, o Elton, e tocando o violão, o Oziel, estarão louvando a Deus conosco nesta manhã. Deus abençoe. Louvemos ao Senhor. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, rico da dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, firme. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme nas promessas de Jesus. Glória ao seu nome, Jesus. Glória a Deus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para plena liberdade de Jesus sempre. Glória a Deus. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, sempre nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Firme nas promessas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em amor ligado com a sua, cada dia
Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sejamos firmes nas promessas do Senhor. Ele disse, as minhas palavras não passarão. Tudo aquilo que o Senhor disse irá acontecer e as palavras dele não passarão. Ou seja, sempre tem validade, não é? Passará os céus e a terra. Ou seja, os céus e a terra vão se envelhecendo e vão passando, mas as palavras do Senhor Jesus, elas permanecem para sempre, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, a lição número 4, que estamos estudando neste trimestre, diz: a construção do templo enfrentou oposição. O textuário diz, Neemias 4:6, assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pontuando na versão Nova Almeida, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo é uma palavra importantíssima, devemos sempre ter ânimo para poder fazer as coisas, né? Que Deus nos dê sempre ânimo para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Verdade prática diz, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Temos que confiar em Deus, temos que louvar ao Senhor, temos que estar sempre firmes, servindo a Deus, e Ele vai nos dar vitória. A vitória vem sempre do nosso Deus. Nós nunca devemos pensar que por algum motivo nós conseguimos. Não, a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Para a nossa lição, a construção do templo enfrentou oposição. A leitura bíblica em classe está em Almeida Revista e Corrigida, está em Esdras, capítulo 4, versos 7, 9, do 11 ao 13, 15 a 16, 21 a 24. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitridate, Tabeel e outros de sua companhia, e a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, chanceler, e Sinsai, o escrivão, e todos os outros da sua companhia, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas. Esse, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens d'Aquém, do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Vamos pontuar aqui na Nova Almeida. Essa expressão do versículo 11, em tal tempo, não aparece em todos os originais. Muitas traduções não a mencionam. Não há um esclarecimento do que é em tal tempo. Ficou assim, sem efeito, porque não está dizendo, não está esclarecendo, e por mais que se procure, não há nada mais. E nas outras novas traduções não tem também, não é? Quando a gente olha aqui para a Nova Almeida, no verso 7, vai dizer: a carta foi escrita em aramaico e traduzida, ou seja, para que pudesse ser entendida pelos vários povos que nós vemos aqui, muitos povos que faziam parte ali do Império, né, persa. Quando eles falam aquém do rio, fala de Eufrates para o lado de cá, lembrando que para cá do lado do rio Eufrates que está a Síria, vai estar Israel, vai estar hoje todos os países árabes estão do lado de cá do rio Eufrates, né? Muito bem. Desse lado do Eufrates, como diz no versículo 11, né? Do lado de cá. Ou seja, por isso que falava que Abraão era hebreu, né? Hebreu significa do outro lado do rio. Então ele saiu de lá e voltou para o lado de cá. Então fala no verso 12 também de cidade rebelde e má.
né? Eles estão restaurando suas muralhas, reparando os seus fundamentos. Verso 13, agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas. E assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro dos crônicas de teus pais, então acharás no livro dos crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e assim sai o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também o resto dos que estavam da além do rio, paz em tal tempo. Pontuando na Nova Almeida, nós vamos encontrar aqui, no verso 13, não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Pede para fazer uma investigação, faça uma investigação no livro das crônicas. O que ele está falando? Crônicas não é o livro das crônicas da Bíblia, né? Está falando crônicas do livro deles, que todos os países e todos tinham esse hábito de escrever as suas crônicas, o que tinha acontecido, os reis, né? Por isso que hoje nós temos a história. Era escrito ali, né? Feito o que acontecia em cada país, né? Se você for para o Egito, em muitos lugares a história está escrito nas tumbas, né? Lá com hierógrafos estão escritos lá e tem uma história, está se contando das conquistas, está se contando dos reinos, está contando de quem era o rei, os sacerdotes e tudo mais. Então, esse livro de crônicas que fala aqui não é crônicas da Bíblia, mas é o livro deles, né, da história lá do povo persa, não é? Diz que a cidade foi destruída justamente por causa disso, né, porque ela ser uma cidade, um povo rebelde, é isso que eles queriam mandar para lá, né? Aí ele diz mais aqui no verso 16, o rei não terá mais posse das terras desse lado de Eufrates. É impressionante que eles têm tanto medo que Israel se reerga, que eles já falam de todas as terras do lado de cá, porque isso já foi de um tempo, né, antes das conquistas, foram ali dominadas por Salomão, depois Davi, né? Davi, depois Salomão, e aí então era uma terra que já tinha sido ali governada pelo povo de Israel, né? Eles já estavam com esse receio antes de ser construído ainda o muro, antes de ser construída ainda o templo e tudo mais, né? Então, como os irmãos podem perceber no verso 17, essa expressão em tal tempo já não aparece mais nem aqui na Nova Almeida, no versículo 7 anterior apareceu, no 11, melhor dizendo, acho que é 11, apareceu. Porém, aqui no verso 17 já não aparece mais, né? Então ele fala o povo que mora em Samaria, bem como os demais que estão além do Eufrates. Verso 21, agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia, né? A obra foi embargada até segunda ordem. Pontuando aqui, é que, no verso 21, deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho, e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Né? Verso 22 diz, e não sejam negligentes, ou seja, é para fazer, vocês receberam a carta, agora vocês vão para Jerusalém e avisem eles lá. Não é para parar a obra. Vai lá e avisa. Verso 23, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. É como se tivesse sido uma força armada,
um exército ou um povo armado, né, que foi lá e fizeram parar a obra na marra. Precisa parar, vai parar, temos aqui, foi embargada, a obra está embargada, a obra está parada sob a ordem do rei, né? Então é importante isso. Então a obra da Casa de Deus de Jerusalém foi interrompida, né? Parou a obra da Casa do Senhor. É uma leitura extensa, mas esse é o texto que está para nós aqui nesta manhã. Muito bem. A introdução da nossa lição, nós vamos lembrar aqui que eles tinham já trabalhado, já tinham restaurado o altar, começaram a adorar, fizeram festa, fizeram sacrifícios, começaram a voltar a fazer aquilo que eles vieram lá da Babilônia, estavam 70 anos lá e queriam agora oferecer sacrifício, louvar, engrandecer o nome do Senhor, né? Aí terminaram, trabalharam, já começaram e foram trabalhando e terminaram os alicerces. E quando terminaram os alicerces, foi muita alegria, muita festa, muito gozo, né? Muito gostoso, vendo que a obra estava realmente tomando forma, né? Só que aí vem realmente a ordem do rei, obra embargada, né? Esdras 4:24, então a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. Então, esse sentimento de dualidade aqui, de alegria, e depois já logo mais de tristeza, porque não podia agora continuar a obra, tinha sido embargada, né? Não tem a VCB, não pode fazer culto na igreja. A obra fica parada, fica embargada, até que você tenha um documento novamente para poder entrar em funcionamento. Olha que coisa interessante, né? Quando o rei embarga a obra, não tem quem possa agora mexer aquilo, não é? Porque se você faz por rebeldia, você pode ser sancionado ali, poderia mandar o exército e destruir todo mundo que estava ali, matar todo mundo. A coisa é séria, não é? Por isso que Eclesiastes 7, verso 8 diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, né? Ou na versão King James vai falar, a conclusão dos assuntos é melhor que o seu início. Então o importante é a gente começar, né? Mas o mais importante é nós finalizarmos. A obra começa e termina. Então a gente glorifica a Deus no início, glorifica a Deus no meio, glorifica a Deus no fim, né? Mas é melhor terminarmos, porque dá uma satisfação grande quando você realiza alguma coisa e termina, realmente. Você vai e termina e consegue fazer com que aquilo que era um projeto se torna uma realidade, sai do projeto e se torna uma coisa física, uma coisa grande, uma coisa gloriosa, né? Então Daniel nos ensina isso, né? O Senhor falando a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Então nós temos que começamos a boa obra, o Senhor começou em nós e nós temos que ir até o fim. Mas qual é o fim? Não sabemos. O cristão está esperando o Senhor Jesus voltar. Quando? Não sabemos. Então nós temos que continuar a obra. A obra do Senhor, ela não para, ela continua até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levar-nos para o céu, e aí vai ser outro tipo de obra, mas aí nossa obra na terra estará finalizada. Então, é esse misto, essa lição vai falar desse misto de muita alegria, de sair da terra da Babilônia, muita alegria de se construir ali o altar, muita alegria de fazer ali, construir e colocar os alicerces, e depois um sentimento muito grande de tristeza por ter que parar a obra, né? Muito bem. Primeiro tópico diz, os alicerces do templo são lançados. O 1.1 diz, o lançamento do alicerce foi celebrado com uma solenidade, ou seja, foi feita uma festa. O crente gosta de festa, que coisa maravilhosa, né? O povo judeu também gostava muito de festejar, alegrar-se na presença do Senhor, assim como nós também gostamos muito, né? Passou-se para trás, não pudemos fazer a nossa festa que fazemos no mês de julho, né? Está passando, acabando julho, e nós não pudemos fazer por causa da pandemia.
O que nós gostamos? De fazer festa, de estar juntos, glorificar a Deus juntos, louvar a Deus juntos, no mesmo local. Agora estamos afastados fisicamente, mas juntos no mesmo espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando eles lançaram os alicerces do templo do Senhor, está lá em Esdras 3, 10 a 13, eles apresentaram os sacerdotes todos paramentados, ou seja, todos vestidos a caráter, não é? Por isso que o cristão tem uma forma de se vestir, ele se apresenta diante de Deus de uma forma, ele se mostra diante do Senhor, por isso que o cristão não coloca qualquer roupa, qualquer coisa, ele toma muito cuidado, porque por causa da sua forma de se apresentar a Deus, não é? Eles fizeram isso, foram lá, colocaram todas as roupas, os levitas, tudo pronto, né? Símbolos, trombetas, maravilhas, para poder louvar o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, né? Davi falou, olha, tem que fazer, tá aqui os instrumentos, vamos trabalhar, vamos louvar a Deus, né? Cantavam responsivamente, quer dizer, um canta, outro canta, uma coisa linda, né? Dando graças ao Senhor, não é? Ali naquele lugar. Então o povo jubilou com altas vozes, ou seja, a alegria era muita, né? Eu também construí minha casa, e a cada etapa que a gente construía era uma alegria, era um gozo, né? De você terminando e fazer aquela construção para poder estar ali morando, né? E eles estavam muito alegres, porque eles estavam seguindo o alicerce, que é uma parte importantíssima, né? É onde depois toda a construção vai se basear, ou você vai estar sentada sobre os alicerces, né? Por isso que Paulo fala que não tem outro fundamento. O fundamento é Cristo. Por isso que a igreja não se abala. Porque nós construímos sobre o fundamento. E o fundamento é Cristo. Então não há como se abalar. A igreja ela está firme e gloriosa porque ela está sobre o fundamento que é Cristo, né? Então os idosos choravam porque eles estavam lembrando de como era a casa antiga. Imagina você, né? A quantidade de emoções ali e a situação que eles estavam vivendo, né? Aqueles que viram, né, 70 anos antes como era o templo, depois destruído, e agora estão vendo só o alicerce. Tem muita coisa para fazer. E os jovens estão louvando a Deus. Nunca vimos uma coisa assim, olha que coisa maravilhosa. Então por isso nós temos que entender os sentimentos, né, das pessoas. Deus é poderoso e glorioso e nos dá a vitória. Então eles ficaram muito. Então, ensino da palavra e louvor ao nosso Deus, irmãos amados, essa é o que nós devemos sempre estar fazendo, ensinando a palavra, louvando a Deus, ensinando a palavra. É a palavra que faz toda a diferença. O louvor mostra a nossa gratidão ao Senhor. Então, o povo estava muito alegre ali quando lançou os alicerces, né? Falou, agora vamos construir. Bendito seja o nome do Senhor. No 1.2, vai falar aqui, ó, aquele dentre vós, Esdras 1 e 3, quando Ciro faz o decreto, aqueles entre vós que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, que suba para Jerusalém, que fique em Judá, edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. Então tinha terminado o altar, tinham lançado os alicerces, feito a festa, não é? Mas agora, para edificar o templo, tinha muito esforço, muito trabalho. Quando iam? Não sabiam, né? Eles estavam pensando em continuar aquela atividade, mas não puderam continuar. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e bem próximo de nós, em 1906, Deus reaviva a igreja. Deus reaviva a igreja, né? Ela começa ali nesse século, a partir de 1900, aí Deus começa a reavivar em 1906 na Rua Azusa, ali em Los Angeles, Estados Unidos, começa lá na Apostolic Faith Gospel Mission, né? Ali estava o pastor William Seymour, e ele estava trabalhando junto com outros, e o povo se reunia, sem se preocupar com cor, né? Negros, brancos, ali se reuniam e o poder de Deus encheu aquele lugar e foi espalhando
esta fagulha do Espírito Santo, né? Uma renovação assim em proporção, se a gente pode aqui fazer uma comparação, em proporção que aconteceu no dia de Pentecostes. Ali foi enchendo, enchendo. E com isso foi espalhando esta bênção gloriosa do Espírito Santo. A igreja começa a se reanimar, né? Se fortalecer no Espírito, porque o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Então, quando os nossos irmãos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles estão ali morando nos Estados Unidos, e Wingren já está trabalhando, e ele é tocado a ir ali numa igreja, e ele vai naquela igreja, ele ali vê, ou sabe, ouve falar do Espírito Santo, e ele, depois de 5 dias de oração, ele é batizado no Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o nosso irmão Daniel Berg, ele volta a fazer uma visita aos pais lá na Suécia, e quando eles voltam, ele vai ali e ouve também. Ou seja, essa fagulha já tinha chegado até lá. E ele vai lá na igreja e ouve também de um amigo seu, um outro pastor que está pastoreando lá. E quando ele volta no navio, de volta para Chicago, ele volta e no navio, orando a Deus, no navio, antes de colocar os pés nos Estados Unidos, ele já é batizado no Espírito Santo. Depois Deus os reúne. É impressionante, né? A história é longa, nós não vamos nos ater a todos os detalhes aqui. Mas eles se reúnem, né? Eles têm um chamado especial e sabem que Deus fala ali com eles que eles têm que ir para um lugar chamado Pará. Eles não têm a menor noção de onde é isso, não é? Vão numa biblioteca pública para procurar no mapa, porque lá não tinha Google, não, irmãos, não tinha acesso à internet, não. Foi lá na biblioteca para folhear, achar o local e descobriu que era na região norte do nosso país, né? Belém do Pará, lá no Pará. E eles vêm, irmãos amados, aqui em 19 de novembro de 1910, eles descem em solo brasileiro. E é impressionante que eles vão para uma igreja batista ali, porque eles já vinham de lá, de igrejas batistas renovadas lá, e estão ali, mas ali eles falam do Espírito Santo, o Espírito Santo batiza irmãos com o Espírito Santo, e há ali uma dificuldade entre eles. E eles acabam saindo do meio dos batistas ali, e eles fundam a igreja chamada Missão da Fé Apostólica, que é justamente referência à igreja de Seymour, lá do pastor Seymour dos Estados Unidos. Em 18 de junho de 1911, então, se inicia a Missão de Fé Apostólica com 18 pessoas. Imagina os irmãos, 18 pessoas na casa da nossa irmã lá, na irmã Celina Albuquerque, né? Está toda na história da Assembleia de Deus. Então, o que significa isso? O poder do Espírito Santo, que ele vem para poder reedificar, melhorar, fazer com que a igreja esteja mais forte, mais poderosa. E com 18 pessoas, hoje só a Assembleia de Deus é mais de 18 milhões de pessoas, né? Eles não imaginavam, tenho certeza que eles não teriam ideia, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, com 26 anos quando vieram, e Gunnar Wingren com 31. Quando eles vieram para cá, essa ideia de que uma igreja poderia ser tão grande, tão poderosa, como é a Igreja Assembleia de Deus. Graças ao Senhor por isso, não é? Então o avivamento ele tem que estar do início ao fim das nossas vidas, da vida da igreja. Porque Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica é Cristo, né? E o Espírito Santo está em todo o processo. Porque ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não é? Vocês, disse Paulo em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo habita em nós, para que desde o início até o fim, que é ir por todo o mundo, ou seja, o Espírito Santo está em todo o processo. Ele gerencia o processo, ele está sobre o processo, ele ativa, ele vai enchendo, ele vai sendo ali
glorificado e glorificando ao Cristo Todo-Poderoso em todo o processo da vida do cristão. Por isso que nós não devemos nunca entristecer o Espírito Santo, mas dar vazão, né? Se encher desse Espírito glorioso que vai reedificar, regenerar, não importa a situação que você esteja. O Espírito Santo tem condição de reedificar aquele altar que você perdeu, aquele altar que você deixou, o seu coração, né, a sua vida, e ele pode reedificar novamente, porque ele é o Todo-Poderoso e pode fazer isso na sua vida. Então, que o Espírito Santo fale melhor nos nossos corações, e reedifique vidas, que o Espírito Santo toque nas vidas, nesse tempo de isolamento, tempo de dificuldade, mas que o Espírito Santo que está em você reedifique e ali regenere e ali trabalhe na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos atingir o mundo como ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo. No nosso segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então, aqui, samaritanos, aqui nós estamos falando, mas não tinha só Samaria, como já lemos no texto, muitos povos do lado de cá do rio chamado Eufrates, né? Para o lado de cá. Então, quando nós olhamos no mapa, nós vamos ver aqui que tudo começou lá atrás, quando houve a divisão do reino. Quando o reino foi dividido e tivemos duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, que ficaram ali em Jerusalém, e os demais no reino do sul, ou reino de Judá, e o reino do norte, chamado reino de Israel. Ficaram 10 tribos. Se você olha assim muito rapidamente, você pensa, nossa, os outros teriam muito mais condições de sobreviver, porque eram 10 e agora ficaram só 2. Cuidado com esse negócio de quantidade, né, de volume, né? Porque Deus é Deus, e Deus deu vitória à tribo de Judá e de Benjamim. Então, quando Jeroboão ali construiu sobre o Monte Gerizim um templo, né? Ele criou para ele também sacerdotes, e ele começou agora a pegar os sacerdotes e ter uma escala de sacerdotes e uma linhagem de sacerdotes. Ele fez ali 2 bezerros de ouro. Para um só não foi pouco, né? Como aconteceu lá com Moisés, ele criou já 2 de uma vez. Tinha 2 bezerros de ouro, e ali eram todos adorados nesse monte. Então era uma mistura de adoração, né? Segundo Reis 17, 32, 33, nós vamos encontrar isso. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo. Não era da linhagem, né? Da linhagem de Levi. Os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. E assim eles adoravam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio dos quais tinham sido trazidos. Então o samaritano se tornou uma mistura, porque a Assíria, diferente da Babilônia, a Assíria, quando ela conquistava um lugar, ela tirava o povo do lugar, não todo o povo, mas tirava, e trazia outros povos. Ela fazia uma mistura, levava povos daqui para povos de lá, e fazia uma mistura em todo lugar. Qual que era o conceito que estava por trás disso? Se não ter um povo único, eles não têm pelo que lutar. Eles não têm unidade. Então eles não vão lutar para reconquistar o seu reino, porque ali está um monte de nações. Tem a nação A, a B, a C, a D, uma mistura de nações. Então os samaritanos se tornaram uma mistura. E quando se tornou uma mistura também de adoração. Não, nós adoramos ao Senhor. Os samaritanos até hoje ainda existem ali em Israel, e eles só acreditam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nem os profetas e nada, só o Pentateuco. Então, o cuidado, né? Deus não deu só o Pentateuco foi o início, e depois Deus vem falando através dos profetas, né? E vem falar para nós aqui, escrever para nós o que nós precisamos saber. Então, eles prestavam culto a Baal, eles prestavam culto aos bezerros de ouro, e diziam também que eram adoradores de Deus. E Deus, irmão, não aceita ser dividido. Por isso que o primeiro mandamento, inclusive, eles tinham
o Pentateuco, que está escrito lá, qual é o primeiro mandamento? Adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou amar a Deus sobre todas as coisas, todas, né? Não tem nada. Então Deus tem que estar sobre tudo, né? E ao próximo como a ti mesmo. Então eles simplesmente ignoravam tudo que está escrito, que não era para idolatrar, não era para fazer nada, que não era para fazer nenhum tipo de idolatria, não era para fazer nenhum tipo de imagem. Eles fizeram bezerro de ouro, eles adoravam Baal, ou seja, era um povo, esse era o povo samaritano, ou seja, o povo samaritano em toda aquela região eram politeístas, tinham muitos deuses. Lembrando que sempre, né, as pessoas têm uma dificuldade de entender que Deus é tão poderoso que ele só pode fazer tudo, né? Os homens querem fazer Deus especialista, né? Não, esse só cuida disso, esse só cuida daquilo, esse cuida do ar, esse cuida da água, esse cuida da natureza e assim sucessivamente. Então, são erros tristes, né, que acontecem, mas no coração do homem, ele precisa adorar, e ele acaba arrumando procurando adorar deuses que ele nem sabe que existem e na verdade não são deuses, né? Então esse era o povo que estava ali, era uma mistura, né, que havia ali em Samaria e toda a região ali, como a gente olhou. Muito bem. No item 2.2 diz assim, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A obra foi embargada, então esse tentam não é bem uma palavra boa para essa expressão, né? Esdras 4:1, depois o 4:5, diz, quando os adversários de Judá e Benjamim, você vê que Judá e Benjamim, nós estamos falando do reino de Judá, né? Ouviram os que já haviam voltado do cativeiro e estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel. Os adversários viram que eles estavam reconstruindo. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, ou Dario, rei da Pérsia. Muito bem. Há uma dificuldade aqui para a gente poder entender todo esse processo. Os versículos que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, eles não estão cronologicamente no tempo. Era uma coisa natural da escrita ali daquela região, né, inclusive onde está Israel, de acrescentar e falar de coisas, quando você está seguindo um assunto, falar daquela dificuldade que teve em outros tempos. Então, os versículos 1 do capítulo 4, o versículo de 1 ao 5, né, está citado, e aí quem é o rei da Pérsia é Ciro. Está aproximadamente ali sempre, quando a gente fala da Bíblia, os anos, a gente tem uma certa dificuldade. Então, sempre é muito aproximado, né? Nem sempre temos uma data certeira. 539 a 530 antes de Cristo, não é? Então os conselheiros conseguem frustrar, por isso que eu disse que ali eles não tentam, eles conseguem, porque a obra para. Eles conseguem parar a obra. Mas acontece que os versículos 6 ao 23 não fazem parte dessa cronologia, é de outros tempos. Então o versículo de 4 a 6 está falando de um período de Assuero, Xerxes, ali, em 486 a 464 a.C. Esses dados, essa história toda está na Bíblia de Estudo da Nova Almeida atualizada. E no versículo 7 a 23, está dizendo de Artaxerxes, que é de 464 a 423. Então, como eu coloquei aí uma ordem, que está uma sequência bem no canto da tela aí, nós vamos ver então, o capítulo 4, verso 1 a 5 é o 1, nós vamos encontrar a sequência 2 está já no versículo 24. Então, todo esse miolo que nós lemos não tem a ver com esse período. Esse miolo está fora, né? Inclusive, quando Esdras escreve isso em aramaico. Esdras era fluente no hebraico e no aramaico também. Está tudo em aramaico no original. Esse período está fora
do contexto da lição de hoje. Completamente fora. É apenas para dizer, olha, estamos sendo perseguidos e fomos perseguidos muitas vezes mais. Outras vezes, nós fomos perseguidos pelos outros reis da Pérsia. Né? Então, na verdade, a sequência é ali no versículo 4, de 1 a 5, depois ele já pula diretamente para o versículo 24, onde há uma coisa interessante para nós entendermos aqui. Ciro era ali o rei, de 539 a 530, né? Mas depois o que acontece? Ele morre e logo assume seu filho Cambises, que esse detalhe nós vamos encontrar nos escritos de Joséfo. Já nós vamos falar sobre isso. Seu filho Cambises encontra. Então a obra foi parada, não por Ciro. Isso que é importante entender. Porque olhando diretamente assim, fica um pouco difícil, né? Então, olhando a história, nós vamos ver. Então, Ciro não para a obra. Quem para a obra é seu filho, que assume o lugar. Seu filho chamado Cambises, ou Cambeses II, que está na história, se você procurar. Então, a obra de reconstrução ficou parada mais ou menos por uns 15 anos. Então, depois, a segunda parte do versículo, a parte B do versículo 24, Dário aqui, em 520, ele entende, a obra recomeça e eles terminam o templo. Né? Então nós temos que entender um pouco da história aí. Então lembrando, toda essa parte que nós lemos hoje na leitura bíblica em classe está fora desse tempo. É importante, é histórico, aconteceu, mas não está na sequência. Então, do verso 5, ele pula diretamente para o verso 24. E apenas esse que está no meio está falando para nós, está nos ensinando o quanto o povo de Deus foi perseguido. Então, indo agora para o item 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? 3.1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Então nós temos que entender uma coisa muito séria, que é a autoridade e influência, não é? Então a autoridade vem de quem está acima. Mas por que pararam? A autoridade vem de cima. Então nós temos que lembrar, por esse período, um período muito rápido, se mudou. Assim que o rei Ciro dá a ordem da reconstrução, logo vem a ordem do rei Cambeses II, ou Cambises, né, como está no livro do Flávio Joséfo, ele manda parar. Então, na verdade, a ordem vem de cima para baixo, vem do rei para baixo, né? E sempre há uma escala, né? Tem conselheiros do rei, comandantes gerais, comandantes de outras nações, o povo, né? E a influência começa a subir do povo. O povo fala com os comandantes e vai subindo até chegar ao rei novamente. Então, essa dualidade de forças o tempo todo acontece. Né? Nossa democracia também acontece. A força do povo, a força do voto. Tome muito cuidado esse ano como você vai votar. Um ano de pandemia, ainda vamos ter que escolher prefeito e também vamos escolher vereadores. Então, muito cuidado. Né? Agora, a nossa força está no voto. Nós vamos votar, a gente vota e é importantíssimo. Não, mas é só um, não. É de um em um mesmo. É porque quer saber a sua vontade individual, que vai somar com a minha vontade, com a vontade do outro, e vai formar um corpo. E isso vai influenciar e vai dar direção para o futuro. Então, cuidado nas suas escolhas nesse ano que vai ser lá em novembro. Então, por que os judeus não foram falar com o rei Cambeses II? Será que conheciam sua fama de tirano? Que foi muito tirano, ele destruía, ele foi completamente avesso ao seu pai, ao que o seu pai ensinou, ao que o seu pai fez, que foi Ciro. Né? Então o rei Ciro foi despertado por Deus, mas seu filho Cambeses II não. Não aconteceu nada, ele foi muito tirano. Então o que acontece? Ciro, nesse momento, o que acontece? Ele está ali, ele recebe a carta, porém ele está em guerra. Ele está no campo de batalha. E ele estando no campo de batalha, justamente nessa batalha, ele recebe a carta e ignora aquela carta. Porque ele tinha dado uma ordem. Então ele recebe a carta e ignora a carta. E assim ele morre nessa batalha. E aí seu filho Cambeses II, ou Cambises, ele entra e ele Cambeses recebe a carta e ele manda parar. Então,
a gente só pode ler e acreditar o que está escrito na Bíblia. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Não sabemos por que eles não foram falar. No item 3.2, né, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Isso é uma grande verdade. Sempre que o povo recorreu a Deus, Deus tem uma resposta. Mas a resposta muitas vezes pode ser não, né? Não fique com essa ideia triunfalista, que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado. Cuidado, né? Cuidado com essa ideia que se prega por aí de triunfalista. Não, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então nós passamos dificuldades, ficamos doentes, estamos isolados, tudo isso acontece e o povo de Deus não está clamando? E nós não estamos falando com Deus? Nós não estamos pedindo a Deus todo dia? E Deus não está ouvindo? Está ouvindo, está no tempo dele. Fique em paz aí. Mas em outras épocas, o povo de Deus teve uma experiência esplendorosa com o Senhor. Quando ali os assírios na época fazem, né, o Senaqueribe vem e traz uma carta e afronta ao Deus de Israel, Ezequias vai e ora no templo, mostra as cartas, né, e Deus envia um anjo. Não é uma centena. O Senhor Jesus disse a Pedro, quando ele usa a espada, eu não poderia clamar ao Pai e o Pai me mandar 12 legiões de anjos? Você tem noção do que é isso? Não? É muito anjo. A legião era uma medida romana, que a legião foi de 3.000 a 6.000. 3.000 soldados a 6.000 soldados. Uma legião. Né? Então, se fizer vezes 12, poderia ser pelo menos 36.000 ou 72.000 anjos. Se um anjo matou 185.000 soldados, que está lá em 2 Reis 19:35, não é? Sem eles fazerem nada, você imagina bem. Então, nessa época, Deus agiu dessa forma. Quando o rei Josafá ora também com o povo, que está lá em 2 Crônicas 20:15, né? Jaziel, o profeta, diz assim, escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor. Não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Então, com essa inspiração, Josafá coloca os levitas na frente cantando. Quem que faz uma coisa dessa, irmão? Quem em sã consciência? Quem? Qualquer exército, como que vai colocar quem canta na frente, sem arma, sem nada? É porque quem ia batalhar não era eles, quem ia batalhar era Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quem ia fazer era Deus. Eles foram cantando e eles mesmos se mataram. Os povos se mataram. Não é? Ali aqueles que estavam vindo para ver contra o povo de Israel. Então, situações diferentes, formas diferentes de adoração, Deus deu um resultado. Porém, nesse tempo, os judeus deveriam ter recorrido? Pode ser que recorreram. Eu acho que até fundamentalmente recorreram. Mas a resposta de Deus não veio da mesma forma. Nem sempre nós recorremos a Deus e a resposta vem da mesma forma que nós gostaríamos ali. No terceiro tópico, ponto 3, vai dizer o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Então aqui eu fui pesquisar um pouquinho no livro de Flávio Josefo, porque estava um pouco incomodado o que estava acontecendo. Tudo isso que eu já disse para os irmãos está justamente aqui setado, né, colocado no livro do Flávio Josefo, no livro 11º, no capítulo 2 e 3. Então, quando você vai olhar lá, quando ele diz assim, depois da ordem expedida por Ciro, os judeus lançaram os alicerces do templo e trabalharam com ardor para reconstruí-lo. As nações vizinhas, particularmente os chuteenses, que Salmaneser, rei da Síria, fizera vir da Pérsia e da Média para povoar Samaria. Lembra que eu falei que vieram vários povos para povoar Samaria e misturar com o povo? Depois de haver levado os israelitas, pediram aos governadores e aos que tinham encargo da direção dessa obra que ordenassem aos israelitas cessar os trabalhos e suspender a reconstrução da cidade. Esses indivíduos, subornados por elas, venderam-os à negligência com a qual executaram a sua comissão. Mas Ciro não lhes deu atenção, porque estava ocupado com a guerra contra os massagetas. Isso é histórico, né? E no qual veio a morrer. Cambises, o seu filho, sucedeu.
E logo que subiu ao trono, os sírios, os fenícios, os amonitas, os moabitas, os samaritanos escreveram de novo. É aquilo que eu estava dizendo. Então está aqui a comprovação. Então, no ano 539, 530, ali